Olá! No dia 12 de abril de 2020, o Brasil, a América Latina e Caribe foram consagrados a Nossa Senhora de Guadalupe. Mas será que você conhece a história por trás dessas aparições maravilhosas? Ou do seu manto incrível? Fique conosco, que neste vídeo nós vamos mostrar pormenorizadamente, com detalhes, toda essa história magnífica. A primeira coisa que nós temos que dizer é que as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe em 1531 mudaram o rumo da humanidade. E nós veremos isso. Além disso, nós temos que ressaltar que o manto onde está a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é simplesmente um conjunto de milagres extraordinários que desafia muito a ciência moderna. E esses detalhes nós veremos daqui a pouco. Em 1531, fazendo uma análise, um pouco de contextualização, a humanidade estava vivendo um dos momentos mais intrigantes da sua história. Porque com as grandes navegações, a humanidade que estava separada já há milênios, o povo americano e o povo europeu, africano e asiático estavam separados pelo Atlântico. E com as grandes navegações, houve uma reconexão desses dois povos. Era de fato um momento muito extraordinário para a humanidade, porque ao passo que os índios, quando se depararam com o homem branco europeu, uma nova etnia, eles se depararam com uma nova cultura, eles se depararam com uma nova religiosidade, com uma nova visão de mundo. E tudo aquilo era muito complexo para a compreensão dos índios, até mesmo por uma questão de que era difícil conseguir compreender como é que, por exemplo, os jesuítas e os padres missionários, eles tinham um discurso de amor, né? Eles tinham um discurso voltado para o bem, né? Ao passo que você tinha muitos dos outros colonizadores que, de certa forma, vinham mais para explorar, vinham mais para pilhar, para fazer uma série de coisas, né? Então aquilo era muito difícil de ser compreendido por parte dos índios, não é? É importante ressaltar também que para o povo europeu também não foi algo fácil, porque eles chegaram dentro de uma realidade onde esse povo encontrado era um povo pagão, mas não só apenas era um povo pagão com uma cultura politeísta, era também uma cultura que valorizava muito os sacrifícios humanos, né? Havia uma cerimônia e não era só um caso isolado de uma pessoa que fazia sacrifício, não, eles faziam quase que no nível industrial, eram muitos, era uma quantidade assim de centenas de milhares de sacrifícios humanos, assim, em curtíssimo espaço de tempo, né? Isso por razões religiosas, mas também por razões de dominação. Os astecas, eles tinham um império e eles queriam fazer com que as tribos vassalas elas permanecessem submissas. Então, o que é que eles faziam, né? Ou vocês pagam os tributos aqui ao Império Azteca, ou vocês vão ser levados em sacrifício, né? Somos mais fortes e tal. E aí, tudo isso, né, tem um fundo, uma conotação religiosa, né? Para os astecas existiam no início, né, dois deuses, que era o deus da terra e o deus do céu. E da união do deus da terra com o deus do céu surgiram as estrelas e a lua, né, que são outros deuses. Só que existiu um filho espúrio da terra, que é o sol. O sol seria um deus que seria fruto de uma relação adulterina da terra com outro tipo de deus, né?
com outro tipo de relação que não a relação adequada que entre o céu e a terra, e isso fez despertar o ódio desses outros deuses que nasceram dessa união, tida como legítimo, né? E tanto é que o Sol, olha como eles explicavam, né? O Sol, ele é uma estrutura que vem da Terra, que de fato tanto o nascente, né, quanto o crepúsculo do Sol, eles partem e voltam da Terra, né? E aí é como se houvesse uma batalha travada entre os deuses que estão no céu, né, que é a Lua, as estrelas, contra o Sol. E todos os dias eles matam o Deus Sol. E dessa morte do Deus Sol, por isso que no final do pôr do sol muitas vezes a gente vê uns raios avermelhados, seria o sangue que está saindo do Deus Sol. Então, qual era a razão religiosa para explicar os sacrifícios humanos? Era preciso que todos os dias fossem colocadas pessoas em sacrifícios humanos, para que desses sacrifícios humanos, do sangue dessas pessoas mortas, você desse força para o Deus Sol ressurgir no outro dia. Você já imaginou ficar sem o Sol no outro dia, né? E esses relatos dos espanhóis, contando como foram essas cerimônias, né, são corroborados, porque há muita pesquisa feita nas paredes dos templos, eles encontram com muita facilidade esses sangue, né, das vítimas, né? E isso, você tem isso em registros pictográficos, né, dessa situação. Ou seja, era uma situação de choque cultural enorme, né? Enorme. E era um período muito difícil. Você imagina a evangelização desse pessoal, porque só tinha em torno de uns 50 padres, mais ou menos, 50 sacerdotes, para evangelizar milhões de astecas, de indígenas. Então algo aconteceu, algo absolutamente extraordinário aconteceu, porque sem muita explicação aconteceu o batismo em massa de milhões de índios. Então, alguém que analise a história vê que de fato alguma coisa aconteceu para que essa evangelização tivesse sido tão bem sucedida. O que foi que aconteceu? E aí nós vamos começar a contar a nossa história da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Em meio a todo esse contexto, surge um dos personagens principais da nossa história. Um índio chamado Cuauhtlatoachtix, que foi nascido por volta de 1474, não se sabe ao certo, mas provavelmente foi esse período, muito próximo à cidade onde hoje é a atual cidade do México, né? Ele se converteu ao catolicismo em 1525. Ele e toda a sua família. Com o nome de batismo, esse índio passou a se chamar Juan Diego. A sua esposa passou a chamar-se Maria Lúcia e o seu tio passou a se chamar Juan Bernardino. Ele era bastante humilde, né? Era de uma classe dos astecas que só não era mais humilde do que os próprios escravos, só estava acima dos escravos, mas era tão baixo a sua classe social que ele só estava acima dos escravos, né? Ele tinha uma espiritualidade católica muito forte. Todos os domingos ele caminhava e de volta aproximadamente 24 quilômetros da sua aldeia, né, para poder participar da missa, né? Eram 24 quilômetros, salvo engano, de ida e de volta, né? Após a morte da mulher, ele se aproximou ainda mais da sua fé e passou a ter o tio Bernardino como único ente querido, né? Passou, além do domingo, a comungar os sábados em honra de Nossa Senhora. E para fazer isso ele tinha que acordar muito cedo, porque você imagina essa distância toda e ainda ter que trabalhar, né? Aí, o que acontece? Em 9 de dezembro de 1531, era um sábado, ele estava se dirigindo ao convento dos franciscanos, quando mais ou menos por volta das 6 horas da manhã, próximo ao Monte Tepeyac, ele ouviu um canto de pássaros e uma voz que o chamava carinhosamente.
Ele viu uma jovem rainha de aproximadamente 15 anos, que era resplandecente, né? Revestida de sol, com a estrela no manto e com a lua sobre os pés. Ele identificou-se com a mãe do verdadeiro Deus, né? Nossa Senhora, e pediu ela que fosse construído naquele lugar uma capelinha, um local onde as pessoas pudessem procurar e ela pudesse amparar os filhos dela que desejassem procurá-la, né? Pediu ainda ao índio que fosse falar com o bispo da cidade. Só que quando ele chegou para falar com o bispo não acreditou, né? No dia posterior, era 10 de dezembro, né? Era um domingo, Juan Diego se encontrava novamente com a jovem mãe, né? Com Nossa Senhora, e relatou que o bispo não acreditou. Maria pediu ao índio que retornasse, né? Ele atendeu, ele foi até o bispo, mas mais uma vez não deu crédito a ele, o bispo. Após isso, né? Mesmo descrevendo ela como a própria descrição que está contida no Apocalipse capítulo 12, versículo 1, isso não foi suficiente para convencer o bispo. Eis que no dia 12 de dezembro de 1531, ele vai procurar um padre, porque o seu tio Bernardino, sua mulher já tinha falecido, a única pessoa que ele tinha, que era o tio, estava prestes a morrer, né? Estava muito doente. Estava tão doente que ele já tinha ido para pedir para o padre dar os últimos sacramentos a ele, né? E aí, ele com aquela situação, né? Olha, eu não posso passar pelo mesmo lugar porque Nossa Senhora já me pediu e eu não consegui do bispo o que ela me pediu. Então ele quis desviar o caminho. Só que ao desviar o caminho, ela apareceu em outro lugar. E foi falar com ele, né? Meu filho, eu não lhe pedi que você fosse atrás do bispo. Aí ele pediu desculpas e falou: olha, senhora, estou com o meu tio Bernardino, está para morrer. E aí ela pega e diz uma frase que vai estar hoje no Santuário de Guadalupe, né? Que Nossa Senhora vai dizer, né? Que acaso não estou eu aqui, eu que sou tua mãe? Não te aflinjas a doença do teu tio, pois ele já sarou, né? E aí, muito movido por toda essa situação, ele vai até o bispo. O bispo pede uma prova. Ele retorna para Nossa Senhora e diz: Nossa Senhora, o bispo pediu uma prova. Aí ele diz: pois tá bom, pois hoje você vai subir no alto daquele monte e lá você vai encontrar o sinal que necessita, né? E aí ele foi, era inverno. Lembremos aqui que nesse período de dezembro, lá no hemisfério norte é o período do inverno. E mesmo sendo inverno, ele milagrosamente, aí já começam os milagres, né? Ele encontra um conjunto de rosas de castela, belíssimas, né? E eles têm um manto enorme, que esse manto tem duas propriedades, né? Duas coisas pelas quais esse manto serve, que é tanto para proteger do frio, quanto para poder carregar pequenos objetos. Ele pega esse manto, coloca as rosas no manto, e depois ele conduz até o bispo para mostrar as rosas. Quando ele chega lá, o bispo dá um chá de cadeira terrível. E o bispo não, né? As pessoas que estavam ao redor dele, né? Dão um chá de cadeira terrível. E deixam ele lá esperando horas, né? Não querendo aborrecer o bispo. Até que uma das pessoas que estavam lá no ambiente, percebe que ele está com rosas e era impossível naquele inverno nós termos essas rosas. Então eles vão chamar o bispo. E aí, na hora que o bispo aparece, né, o Juan Diego mostra a prova para o bispo de que Nossa Senhora de fato
estava lá, estava presente, estava pedindo essa capelinha, e ao abrir o manto, na hora que as rosas caíram, houve a formação dessa imagem belíssima de Nossa Senhora de Guadalupe. O índio Juan Diego foi convidado pelo bispo a mostrar o local onde Nossa Senhora disse que queria a igrejinha. Ele foi lá, ele mostrou esse lugar. Depois ele saiu, em direção do tio, que tinha deixado enfermo, estava doido para ver o tio. E aí o tio estava prontamente recuperado, e disse inclusive que tinha visto Nossa Senhora. Ele chegou a dizer, que ela se identificou, Nossa Senhora se identificou como Nossa Senhora de Tecuatlaxopeu, que é uma expressão indígena que significa aquela que afugentou os que nos matavam. Nossa Senhora estava fazendo referência ao fato de ser o divisor de águas que iria acabar com aqueles sacrifícios humanos, Esse termo faria alusão à superação dos sacrifícios humanos e de sangue oferecido aos deuses dos antepassados, especialmente o deus Quetzalcóatl, que é representado por uma serpente emplumada ou pela lua. Nossa Senhora de Guadalupe, se a gente for prestar atenção, ela esmaga a lua com o pé. O termo Guadalupe tem significado árabe e foi dado pelos espanhóis. A Espanha passou por séculos de invasão dos mouros, dos islâmicos, e há uma região lá que se chama Guadalupe, e foi a essa região, a essa basílica, em Cáceres, em homenagem a Nossa Senhora de Guadalupe, que os espanhóis usaram essa terminologia e acabou ficando Guadalupe mesmo, Há um interessante relato que ocorreu no dia 26 de dezembro de 1531, portanto 14 dias após o dia do Milagre das Rosas. Foi organizada uma procissão de traslado da imagem, de Santa Maria de Guadalupe para a ermida provisória no Monte Tepeyac, Juan Diego foi nomeado encarregado da ermida e da sagrada imagem. O traslado foi bastante solene e contou inclusive com nobres astecas e com o próprio vice-rei do México, o Hernán Cortés. Como característica cultural dos costumes indígenas, alguns indígenas eles gostavam de simular batalhas em momentos assim, E lá no seu espírito guerreiro, simulando as batalhas, acidentalmente uma flecha atravessou o pescoço de um dos índios, Os médicos espanhóis não puderam fazer muita coisa porque a flecha tinha atravessado a jugular e a traqueia do índio. Aí você imagina, aquela cena trágica acontecendo, Puseram o cadáver sobre o andor de Nossa Senhora de Guadalupe, e a isso, olha só que milagre maravilhoso. Subitamente a flecha pulou, o cadáver levantou-se, curado como antes, e restou apenas uma pequena marca rosada da flecha, como que uma espécie de testemunho, do milagre. No Museu da Basílica de Guadalupe há inclusive uma pintura com grandes proporções, de estilo europeu, que sustenta essa narrativa, Além disso, tem um documento denominado Informações de 1666, que contém uma série de testemunhos que foram contados por antepassados indígenas, por seus avós, que constituiriam o núcleo de fontes comuns sobre o dia dessa procissão e desse milagre. Então, pessoal, é necessário a gente fazer aqui uma espécie de análise sociológica, A situação da evangelização antes da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe,
ou seja, antes de 1531, era um negócio assim fora de série, porque você imagina, eram apenas 35 missionários franciscanos, alguns pouquíssimos dominicanos e alguns padres diocesanos. Devia ser por volta de uns 50 sacerdotes. Aí você imagina o tamanho da missão hercúlea, que seria catequizar mais ou menos 23 milhões de índios. Isso tudo sem mencionar, né, os conflitos frequentes, as injustiças que aconteciam com os espanhóis, né, roubos, mortes, né. Então era, de fato, uma situação assim muito complicada. E de repente, a gente viu um batismo em massa. Não eram milhares, eram milhões de índios batizados, né? De certa forma, eram obstáculos tão intransponíveis que apenas, de fato, um fator externo inexplicável, né? Vamos dizer assim, um milagre mesmo, é que poderia ter levado essa conversão em massa, né? Mas por que os índios aderiram de forma tão fácil, né, à presença da Senhora de Guadalupe, né? A verdade é o seguinte, é que todo o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, ele é uma espécie de códex, ele é não apenas uma figura emblemática, mas ele é cheio de significado, e cheio de significado para os indígenas. O homem branco ocidental, quando ele se deparou com a imagem de Guadalupe, ele via, olha, Nossa Senhora mesmo e tal, mas o que estava de mensagem subliminar dentro da imagem para os índios era um negócio assim impressionante, né? Os elementos da cultura indígena inseridos na imagem nos levam a crer de fato que a imagem era uma espécie de códices que fundia elementos das duas culturas que recentemente se encontravam. Então, dessa forma, o que é que nós temos? É como se Nossa Senhora tivesse unido os elementos da cultura, tanto do homem europeu quanto dos indígenas. E ninguém tinha o conhecimento tão profundo a respeito do simbolismo que está lá, né? Poderia parecer algo banal, mas estava tudo carregado de uma simbologia indígena, como uma espécie de códice mesoamericano, uma espécie de livro sem letras, mas cheio de símbolos, que faziam com que os astecas tivessem a convicção de que poderiam confiar na jovem senhora. Poderiam dizer, inclusive, que ela, Nossa Senhora, foi a grande evangelizadora da época. Sim, de fato, se algo externo teve que acontecer para haver aquela, vamos dizer assim, batismo em massa, só podia ter vindo por conta dela, né? Vamos lá, que elementos são esses que fizeram os índios ficarem encantados por essa imagem, né? Primeiro começa pelas cores do manto e da túnica, que é um azul turquesa. São as cores da rainha dos astecas, da realeza. Só quem pode usar esse azul turquesa é a realeza. A cor rosa do vestido simbolizava para os indígenas o amanhecer, significando que a Virgem veio para o nascer do sol de Deus. Há nas cores do amanhecer 3 tipos de flores. Uma das flores de 4 pétalas e um centro representando os pontos cardeais, o movimento eterno de Deus, o centro do universo. Somando a isso, ela representava a divindade que carregava, pois estaria grávida. A fita roxa que circunda o seu ventre indicava que estaria gestante. Apenas as grávidas usam tais fitas na região. Era sempre virgem porque as donzelas usavam cabelos soltos, penteados para baixo, simbolizando a virgindade. Portanto, o manto da cor azul turquesa, a fita roxa circundando o ventre, os cabelos soltos, a cor rosa do vestido, a flor de 4 pétalas e o centro indicavam um significado imperceptível para os espanhóis, mas bastante claro para os índios, pois em sua cultura e simbologia, sobretudo, essa simbologia específica tinha uma grande importância. Claramente queria dizer que Nossa Senhora era a rainha virgem
grávida e carregava em seu ventre aquilo que era mais precioso que ela tinha, o menino Deus, o verdadeiro Deus, para que nascesse aqui com eles, para que eles o encontrassem. As próprias rosas, símbolos da prova, pedida pelo bispo para os astecas, simbolizavam para eles a verdade. Então, encare aqui, que magnífico ver essa imagem de Guadalupe para os índios, né? Eles conseguiram enxergar que ela era rainha por conta da cor azul turquesa, né? Ela era virgem por causa do cabelo, a forma como os cabelos estão dispersos, né, na imagem. Eles indicam que ela era virgem e ela estava grávida, porque apenas as grávidas tinham aquela fitinha, né? E isso é só para a gente começar a ver o que é que tem nessa imagem que tocou tantos índios, né? A dificuldade idiomática e conceitual dos catequistas espanhóis foi suplantada pelo verdadeiro catecismo vivo que estava registrado no Manto de Guadalupe. Ora, eu já fui catequista e eu digo para vocês, é um negócio assim complicadíssimo você converter as pessoas falando a língua delas, imagina com dificuldades linguísticas. Esses poucos sacerdotes que tinham, esses 50, você imagina fazer a catequese, ainda mais tentando aprender a língua dos caras, né? Então era um negócio assim muito difícil. Somente algo muito extraordinário poderia ter feito essa conversão em massa, né? Isso sem falar no termo esclarecedor com o qual a Nossa Senhora se dirigiu ao tio do Juan Diego, Bernardino, se chamando de Nossa Senhora Tecuatloxopeuc, ao qual a própria Virgem se referiu, não é isso? Que era, francamente, né, agindo contra os sacrifícios humanos. Ou seja, o que é que significa esse termo? Aquela que afugentou aqueles que nos matavam. Olha que coisa magnífica, com a presença de Nossa Senhora, os sacrifícios humanos, aquele Deus lá simbolizado pela lua, que ela pisa, ela esmaga, né? Ele passa a reduzir até que hoje, se você for ver, não existe mais, né? As estrelas no manto também representam um mistério. Pesquisadores reproduziram a disposição das estrelas no solstício de inverno de 1531. Para os astecas, essa data era significativa, pois representava o nascimento do Sol Novo, a luz que encontra força e vigor. Os pesquisadores descobriram que o dia do solstício de inverno aconteceu no dia 12 de dezembro, dia do milagre de Juan Diego. Analisando as constelações que eram visíveis naquele momento, descobriu-se que a disposição das igrejas no manto correspondiam à posição exata das estrelas no céu, no dia da aparição, mas não de acordo com a visão tendo como referencial a Terra, mas sim do espaço. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Olha que coisa linda. Os astecas, eles eram muito envolvidos com a questão dos astros, né? Então, a própria data da aparição era uma data especial para eles. E isso também colaborou para que eles pudessem enxergar em Nossa Senhora alguém em que eles podiam confiar, alguém que tinha chegado e simbolizava na crença deles algo novo, mas muito importante, né? E aí se comprova que a posição das 46 estrelas no manto de Nossa Senhora de Guadalupe corresponde à situação em que estavam vistas de fora da abóbada celeste. Já imaginou? Como é que eles saberiam qual é a verdadeira disposição daquele dia, se da terra não era a mesma visão que tinha do céu? Não é? Isso é muito interessante. Até mesmo a lua corresponde à disposição exata do dia da aparição, que é um quarto crescente. Perceba que a lua, ela está miúda, né? Ela não está cheia. Nossa Senhora pisa uma lua que é crescente, né? Até os ciclos de Marte, Vênus e Júpiter eram estudados por elas, por essa civilização.
Esse conhecimento influenciava festas religiosas, atividades civis, bem como o plantio e colheita dos alimentos. Montaram inclusive um calendário de ciclos solares, lunares e de Vênus. Para os astecas estava surgindo um fenômeno que ocorreria a cada 104 anos. Em 1531, a cosmogonia asteca previa que o solstício de inverno estaria ocorrendo justamente na conjunção do Sol e de Vênus, o que representava que algo extremamente importante aconteceria. Então a gente pode ver, sem dúvidas, que essa iconografia perfeita da imagem era a união entre a cultura europeia e a cultura mesoamericana. E isso tudo chamou a atenção dos indígenas, porque eles olhavam para ela e podiam enxergar que podiam confiar nela. E quando você vai ver, quando você vai analisar o manto, ele respeita a proporção áurea, que é uma correspondência harmoniosa entre as partes individuais de um conjunto. E isso daí é uma simbologia grega, considerando essa como a proporção perfeita. Ou seja, de fato, você tem esses elementos indígenas e você tem os elementos europeus dentro dessa imagem, né? E aí nós vamos entrar agora na parte dos milagres vistos à luz da ciência que estão contidos nesse manto. Toda essa história já é absolutamente extraordinária. Porém, quanto mais o manto de Guadalupe vai sendo analisado através do progresso da ciência, mais absolutamente incrível esse manto vai se tornando. Então, no decorrer desse nosso vídeo, nós vamos agora mostrar as principais descobertas realizadas no manto de Guadalupe. Em primeiro lugar, temos a inacreditável durabilidade do tecido. O manto de Guadalupe, ele é feito de um tecido, feito de um material chamado agave. O Instituto de Biologia da Universidade Nacional Autônoma do México, já em 1946, confirmou em análises laboratoriais que as fibras do tecido do manto de Guadalupe é de agave. A tilma é feita de um tecido ralo, cujos fios são separados entre si, mas precisamente é uma trama de fios de maguey, feita à mão em um tiar simples. Ele é chamado de ayate, esse tecido. O maguey é uma planta do gênero das Miralidáceas, de pencas carnudas das quais se extrai uma fibra têxtil. Na linguagem popular, a palavra refere-se à maioria das espécies de agave, que são muito numerosas no México. A tilma de Juan Diego é feita de uma das 175 espécies de agave, a chamada agave potulexac. É importante ressaltar que a fibra de agave é bastante perecível. Esse ayate do Juan Diego não podia durar mais que 5 anos de uso. No máximo, chegaria a 20 anos caso alguém conservasse em uma gaveta. É tão quebradiço que se desfaz em pó. Desde muito tempo já se observa a absoluta e extraordinária conservação desse pano do tecido de Guadalupe, né? É impressionante observar os efeitos do tempo no ayate, porque ele está praticamente intacto. E aí, como é que esse manto, que deveria durar pouquíssimos anos, tem durado 500 anos? Esse é um fenômeno absolutamente extraordinário. E isso a gente ainda pode considerar que não há na tilma, assim, basicamente coisa de conservação nenhuma. E ela esteve exposta a efeitos de pragas, né? Só em 1647
Há relatos de que colocaram os vidros trazidos da Espanha, e ainda assim esses vidros não são proteção suficiente para os efeitos da luz, da umidade, a exposição, a chama das velas. A região da cidade do México, onde fica lá o manto, ela é rodeada de lagos e de água salgada, de umidade bastante corrosiva. Até as pedras e metais não resistem a essa ação, né? Madeira, ouro, bronze, prata, nada resiste. Como é que esse manto está resistindo tanto tempo? As fuligens das velas, né? Só as fuligens da vela já deveria ter destruído o manto. E você aí some aí as inúmeras esfregações, né, de lábios, que a gente sabe, né, como é que os devotos fazem, né? Imagina há muitos séculos atrás, né? E quando vai ser realizado os estudos, se comprova que o tecido não sofreu nenhum desgaste. Como é que pode? Como é que é possível isso? Só muito recentemente foi que tomaram maiores cuidados para a preservação da imagem. Hoje a tilma está protegida por um esticador de madeira ajustado a uma moldura. A parte posterior é coberta por uma folha de prata, já a anterior é formada por um vidro à prova de balas, e os 4 lados são protegidos por um grosso marco de ouro maciço. Tudo fruto, obviamente, de doações, né? Segundo fato extraordinário do manto de Guadalupe, a autorregeneração do tecido após a corrosão de um ácido. No ano de 1791, não se sabe se por uma limpeza inocente ou por um atentado intencional, apareceu uma mancha na tilma. O químico Carlos Maria Bustamante, ele teve a oportunidade de analisar a substância que foi empregada contra o manto. Tratava de uma substância que caíra ou fora lançada contra a tilma, água régia para corroer metais, na proporção de 50% de ácido nítrico e 50% de ácido clorídrico. Isso foi sem tocar. Isso daí, sem tocar a imagem, acabou ficando sobre um canto superior direito. Para os especialistas, uma substância como essa deveria ter destruído o tecido. Ao invés disso, surgiu apenas 2 manchas amareladas, de uns 2 centímetros de largura, na parte mais alta, que por sua vez vai se estreitando. Além disso, o mais intrigante é que inexplicavelmente essa mancha está desaparecendo. Portanto, o tecido está gradativamente voltando à sua forma original. Como é que pode um tecido se regenerar? 3. A imagem permanece intacta após um atentado à bomba. Em 14 de novembro de 1921, um anarquista espanhol chamado Luciano Pérez depositou um arranjo de flores sobre o altar bem diante da imagem. Eram 3 horas da manhã quando uma violenta explosão de carga de dinamite arrasou quase que a região próxima, por completo. O altar de mármore ficou destruído. Todos os vasos e castiçais, vidros da basílica e de prédios vizinhos foram ao chão. Mais do que isso, como testemunha do poder da dinamite, havia uma pesada cruz de bronze que estava diante da imagem. A cruz ficou quebrada, entortada completamente. Porém, a imagem de Guadalupe não sofreu qualquer dano. Foi a única coisa que permaneceu intacta. Ou seja, veja aí o milagre, né? Número 4. A inexplicável manutenção do brilho das imagens e as fotografias de infravermelho dos cientistas da NASA. Quando os pintores vão iniciar a sua arte, eles realizam sempre uma preparação prévia no tecido, com o objetivo de eliminar as irregularidades. O manto de Guadalupe não recebeu qualquer tipo de preparação nesse sentido. Essa preparação é primordial para que as tintas se fixem. Já em 1666, uma comissão de 7 pintores já reconhecia que esta preparação não havia sido feita. Já afirmavam até que a imagem não podia ser uma pintura feita pelo homem. As técnicas humanas análogas à da imagem
óleo, têmpera, aquarela e afresco eram incompatíveis entre si no tecido. O protomédico Dr. Cárdenas declarou que era completamente impossível que a imagem se tivesse conservado naturalmente. Em 1751, o renomado pintor Miguel Cabreira, conhecido como Michelangelo do Médico, junto com o também prestigiado pintor José Ibarra e mais 2 especialistas, comprovam que não havia no original da imagem nenhum traço de pincel, que a tinta era transparente ou invisível quando olhada por detrás, mas perfeitamente visível e opaca quando olhada pela frente, né? E essas afirmações dos pintores foram confirmadas por membros de equipe da NASA em 7 de maio de 1979, quando os cientistas George Brand Smith e Philip Sena Callahan utilizaram técnicas de fotografia infravermelhas sem o cristal protetor. Eles realizaram em torno de 40 fotos em infravermelho e 60 fotos para análise em computador. Esses 2 cientistas norte-americanos não encontraram nem pintura e nem verniz para que resistisse à ação do tempo e confirmaram não ter havido qualquer tipo de preparação anterior da tela. Apesar da ausência de qualquer recobrimento posto protetor, a túnica e o manto são brilhantes e coloridos como se acabassem de ter sido pintados. O retrato original conserva-se como no dia que foi feito. Pode-se notar que depois de mais de 450 anos, não existe descoloração nem grateadura da figura original em parte alguma do aiate, que por não conter emplastro, deveria ter se deteriorado já há centenas de anos. Mesmo nas pinturas comuns, em que se aplica a base de verniz, esse verniz não protege o brilho e se oxida com o tempo. A imagem de Guadalupe não passa por esse processo, preservando seu brilho de forma absolutamente inexplicável. Por se tratar de tecido que não passou por preparação, especialistas ficam maravilhados pelo fato da utilização da própria imperfeição do tecido para a formação do próprio rosto da santa e para dar impressão de profundidade. Veja que coisa magnífica. A existência da imagem aproveitou até mesmo as imperfeições do tecido para dar uma noção de profundidade. É uma coisa assim absolutamente extraordinária. Tudo isso sem qualquer utilização de pincel ou qualquer outro instrumento. Nenhuma cor se superpõe, um micron que seja, à outra. Vejamos essa constatação. Cientistas da NASA, com toda a tecnologia de que dispõe, concluíram que não existe pintura. Não existe verniz protetor para resistir ao tempo. A imagem não teve preparação nem esboço embaixo. Não houve utilização de pincel ou instrumento algum. Não houve correção de cor ou traçado. Nenhuma cor se sobrepõe à outra. E que não foi usada técnica conhecida no planeta. Nenhuma técnica conhecida foi utilizada. Diante disso, foi cogitada a possibilidade de se tratar de uma fotografia. Entretanto, foram chamados técnicos da Kodak e outros especialistas que comprovam com absoluta facilidade que não se tratava de fotografia, não tendo impressionado o tecido. E aqui a gente vem para a quinta descoberta. A descoberta após a utilização de raios lasers por cientistas da NASA. É muito interessante a gente observar que, na verdade, a imagem está separada da tela e, acredite, suspensa no ar. Um detalhe bastante intrigante é o fato de que, quando nós nos aproximamos a menos de 10 centímetros da imagem, apenas as fibras do manto são enxergadas. A imagem simplesmente desaparece. Os referidos cientistas da NASA começaram então a passar raios lasers paralelamente à tela, sem tocar na imagem. Chegaram à surpreendente conclusão de que a imagem, na verdade, estaria separada da tela por 0,3 de milímetro. Portanto, a imagem está suspensa no ar. Sexta descoberta. A surpreendente análise realizada por um cientista ganhador do Nobel de Química.
A substância usada na imagem não pertence aos elementos da tabela periódica. No decorrer do século XX, a Tillman passou por várias análises sistemáticas de cientistas renomados. Entre as mais interessantes análises, nós temos a surpreendente conclusão do famoso químico alemão Richard Kuhn. Ele simplesmente é ganhador do Prêmio Nobel de Química de 1938 e de 1949. A Tillman foi utilizada para esse experimento, né? Dessa Tillman foi extraída 2 compridas fibras, correspondente à parte rosada e outra parte amarelada. E o resultado foi absolutamente surpreendente. Nas 2 fibras não existiam corantes vegetais, nem corantes animais, nem corantes minerais. A substância encontrada não pode ser enquadrada em nenhum dos elementos conhecidos na tabela periódica. A conversão dos pigmentos de forma tão natural também foi um mistério para o cientista Richard Kuhn. Ele não conseguiu apresentar nenhuma explicação plausível. 7ª descoberta: a conservação da temperatura de um corpo vivo no rosto e nas mãos. De todas as partes do manto, uma das mais surpreendentes foram os estudos modernos dos olhos da imagem. As descobertas são tão inacreditáveis que deixarei a análise dos olhos para o final. Os olhos da imagem são tão absolutamente extraordinários que possibilitaram a descoberta de fenômenos em outras partes do manto. Quando os cientistas, por exemplo, encontraram estarrecidos uma espécie de circulação arterial nas pálpebras da imagem, se aprofundaram no estudo da parte do corpo exposta. Eles descobriram que no rosto e nas mãos, existe uma conservação de temperatura de um corpo humano vivo. Mesmo com as variações térmicas do verão e do inverno, a temperatura do rosto e das mãos se mantinha sempre entre 36,6 e 37 graus. Uma das mais incríveis descobertas, as imagens formadas nos olhos da Virgem. Como se todos esses milagres já não fossem magníficos o suficiente, né? Eis que a querida Virgem de Guadalupe acaba por nos presentear com outro fenômeno absolutamente extraordinário que nos encanta de forma maravilhosa. São as imagens encontradas nos olhos de Nossa Senhora. A primeira descoberta da situação extraordinária foi realizada em 1929 pelo fotógrafo oficial da Basílica, o senhor Afonso Marcoé Gonçalves. Enquanto ele revia os negativos fotográficos, ao verificar cuidadosamente os olhos da Virgem, ele descobriu uma figura humana dentro deles. Tratava-se de um homem em atitude pensativa que segurava a barba com a mão direita. É bom a gente analisar que, historicamente, em 1929, o México estava passando por uma perseguição religiosa muito forte. A subida ao poder de um governo anticlerical levou a população a um conflito armado que se arrastaria por anos e levaria à morte de milhares de pessoas. É interessante que a bandeira dos católicos que resistiram à perseguição religiosa apresentava na bandeira justamente o México com a pintura do manto de Guadalupe. Então havia um receio muito grande de disseminar o conhecimento dessa descoberta, né? E por isso não veio a público. Apenas em 29 de maio de 1951, quando melhorou a situação, foi que o arcebispo Dom Luiz Maria Martínez nomeou uma comissão em que participava o desenhista e fotógrafo José Carlos Salinas Chaves para averiguar as descobertas. Quando ampliaram a imagem 10 vezes, a figura humana é apenas perceptível. Entretanto, quando se amplia 25 vezes, a imagem se torna muito clara. Os olhos da Virgem assustam médicos oftalmologistas.
Diversos médicos oftalmologistas tiveram a oportunidade de analisar os olhos e as descobertas foram surpreendentes. O primeiro deles foi Javier Torroella Bueno, que era chefe da clínica de propedêutica da Escola Nacional de Medicina da Universidade Nacional Autônoma do México e de cátedra de oftalmologia. Ele teve a oportunidade, inclusive, de trabalhar com o eminente oftalmólogo e cirurgião Rafael Torija Lavoignet. Lavoignet, inclusive, descobriu em julho de 1956 que o fenômeno óptico da tripla imagem Purkinje-Samson estava presente nos olhos da Virgem de Guadalupe. A tripla imagem de Purkinje-Samson leva o nome dos seus descobridores, o polonês Purkinje e o francês Samson, que separadamente constataram que no olho humano formam-se 3 reflexos do objeto visto por uma pessoa, um na superfície da córnea, outro entre o plano mais profundo na superfície anterior do cristalino e o terceiro que se apresenta invertido na superfície posterior do cristalino. Tudo é absolutamente intrigante. Os médicos constataram que seria impossível produzir tais reflexos em uma tela plana e grosseira como o pano da tilma. E mesmo que tal técnica estivesse disponível, como algum eventual pintor teria, no século XVI, reproduzido a tripla imagem que só seria descoberta pela ciência no final do século XIX? Os aparelhos ópticos não apenas apresentavam a lei óptica da tripla imagem, como surpreendentemente os olhos refletiam a luz como se fosse um espelho e ganhavam brilho e profundidade como se estivessem vivos. Esse tipo de fenômeno não pode ser reproduzido em pinturas ou fotografias. Nem mesmo em olhos humanos que não estivessem vivos poderiam apresentar essas características. Essas descobertas atraíram cientistas internacionais de várias partes para examinar os olhos da Virgem. O Dr. Henrique Grauer, um dos mais competentes especialistas da América, achou que toda a história parecia insustentável. Admirou-se já de cara com a incrível conservação da imagem, após 450 anos. Para análise dos olhos, solicitou a retirada do cristal protetor. O Dr. Grauer comprovou mais de uma vez que a figura humana nos olhos da imagem, aparece perfeitamente enfocada no olho direito e desfocado no esquerdo, fato absolutamente normal para as leis da ótica, se o olho esquerdo estivesse um pouquinho atrás do direito, em relação ao que observa. Confirmou também que a tripla imagem e a luminosidade das pupilas existiam. Parecia realmente uma pessoa viva. Um dia, esse médico, absorto no exame que fazia com o oftalmoscópio, pediu: por favor, olhe um pouco para cima, praticamente esquecendo, que era uma imagem e não uma pessoa. Isso por quê? Porque era tão semelhante a um olho humano vivo que o médico até esqueceu que estava falando com que estava examinando uma imagem, As análises das imagens contidas nos olhos por computadores. Essa daqui é uma das partes mais interessantes. O especialista em engenharia de sistemas ambientais da Universidade de Cornell, que trabalhava no centro científico da IBM, da capital do México, o Dr. José Aster Tonsman, passou a analisar as imagens contidas nos olhos da Virgem de Guadalupe, usando técnicas semelhantes ao processamento por computadores de imagem transmitidas por satélites artificiais e em outros projetos. Tonsman iniciou sua investigação sobre os olhos da imagem. Qualquer fotografia poderia ser reconstituída e ampliada por processo digital com computadores adequados. Tonsman estava já utilizando o processo em símbolos da cultura do país, como o calendário asteca. Ocorreu-lhe tentar ampliar outro símbolo do país, a Virgem de Guadalupe. O processo digital se constituiria na reconstrução de uma fotografia pelos computadores à base de dígitos ou números. Até esse momento, o Dr. Tonsman
não sabia da existência da famosa imagem do homem de barba, contida nos olhos. Um certo dia, acabou lendo um pequeno artigo sobre o fato e resolveu estudar mais profundamente e explicar a figura. E então chegou a dizer, olha, se de fato esse busto está aí, eu poderia ampliá-lo melhor do que ninguém, com os computadores. Em fevereiro de 1979, no Centro Científico da IBM, iniciou-se a pesquisa, apenas concluindo-se em 1981. As fotografias dos olhos foram ampliadas em diversos tamanhos, de 2 a 5 milímetros de altura por 3 a 7 milímetros de comprimento. O computador dividiu cada milímetro quadrado entre 1.600 a 27.778 microquadradinhos e depois ampliou de 30 até 2.000 vezes cada microquadradinho. As 12 figuras encontradas na ampliação da imagem. Vejamos as inúmeras descobertas realizadas pelo Dr. José Aster Tolsmann. Ele diz: começou pelo olho esquerdo. Os computadores trabalharam e forneceram a primeira ampliação. Atônito, viu aparecer naquela ampliação, na extremidade do olho direito, uma figura de pouco mais de 1 milímetro de largura e 4 milímetros de altura. Um índio sentado sobre as pernas, sandália de couro, calção, dorso descoberto, cabelos raspados até o meio da testa. Segundo o costume da época, ampliando a fronte, recolhida na nuca, brincos em forma de aro brilhantes. A segunda figura que apareceu no computador foi a do esperado homem de barba, descoberta em 1929. Um espanhol com uma mão na barba e a outra na espada, com a boca aberta, como extasiado pelo que olhava, virando para a tilma de Juan Diego, em tripla imagem, relevo em cores, e no olho direito aparece com maior clareza do que no esquerdo, como já haviam percebido os oftalmologistas. A terceira figura de um velho vestido de franciscano, com lágrimas escorrendo pelo nariz. Após pesquisar pinturas antigas que reportam ao fato, acabou identificando a figura do franciscano como o bispo Dom Juan de Zumárraga. Ele identificou na imagem a pessoa que seria Juan Diego, mas se surpreendeu quando descobriu uma mulher negra atrás de Juan Diego. Esta mulher parecia apreciar atentamente tudo que ocorria. Posteriormente, Tolsmann obteve respostas. O conquistador Hernán Cortés recebera e entregara ao bispo Zumárraga uma escrava negra. Ela lhe serviria de empregada e teria recebido a liberdade do bispo. Verificou-se que ao lado do bispo estava um homem que depois seria identificado como intérprete do bispo. Foi identificado um grupo familiar indígena que estava no local. A presença desse grupo familiar estava mesmo no centro de ambas as pupilas. Neste grupo havia uma jovem índia de perfil e feições finas. Possuía brinco também em formas de ar e brilhantes. Apresentava também um adorno de madeira para o penteado. Esta moça levava um bebê nas costas. Havia um outro homem com chapéu em forma de cone e um outro casal que também assistia ao momento. Vale ressaltar que todas as pessoas identificadas estavam nos 2 olhos, diferindo apenas em tamanho, ângulo e luminosidade. Mas ainda faltavam outros mistérios, ainda faltava outra surpresa. 2 das personagens que estavam no extremo mais externo do semicírculo, o espanhol com barba e o índio sentado, o computador só podia ampliar os olhos do índio, porque o espanhol estava meio virado, e em ambos os olhos, em tripla imagem e em cores. O computador comprovava que a mesma cena de um outro ângulo, mas ampliadas 3.500 vezes as pupilas do olho do bispo, que a imagem é de 1 milímetro. Preste atenção aqui, é muito interessante essa parte. Como a imagem do bispo era a maior que as demais, ele conseguiu um feito absolutamente extraordinário. Ele ampliou a pupila do bispo. E aí, ele tinha, através dessa pupila do bispo, a visão daquela cena por um outro ângulo. É isso que ele está dizendo aqui.
Num espaço correspondente a 1/4 parte de 1/1000º de milímetro, vê-se a figura do índio Juan Diego mostrando a tilma com a figura da imagem de Guadalupe. Mesmo com a tecnologia atual, quem pintaria a figura de dimensão, da precisão e detalhes daqueles contidos nos olhos da senhora? O Dr. Tosman responde a um questionário interessante. Se a Virgem estava no manto, como ela conseguia ver Juan Diego? A resposta é simples. É como se fosse um momento antes da obra ser feita, como se a Virgem estivesse diante do grupo, mas de modo invisível, contemplando todo o diálogo. O desenho da tilma seria, portanto, a reprodução da imagem contemplando a cena. E aqui, meus caros, eu vou para a última descoberta, né, que é a descoberta de uma melodia. Eu vou já explicar, mas antes eu desejo já concluir com uma reflexão. Por que eu estou dizendo que eu vou deixar essa descoberta da música por último, né? Que é porque justamente você vai ter a oportunidade de apreciar a música que obtiveram, né, do Manto de Guadalupe. Eu vou explicar por quê. Então, por isso, eu já vou encerrar, né, fechar aqui com uma reflexão. E aí, como tem essa parte bonita da música, a gente deixa para o final, certo? O físico da UNAM, o senhor Adolfo Orozco, acabou resumindo bem todo o significado da Virgem. A imagem do manto de Guadalupe parece ter o dom de línguas. O mesmo dom de línguas semelhante ao que os apóstolos possuíam, em Atos dos Apóstolos 2, versículo 1 ao 11, em que lhes era dada a possibilidade de falar a todas as pessoas do seu próprio idioma. A Virgem de Guadalupe fala cada um em seu idioma. Aos cientistas fala pela ciência, aos historiadores pela história, aos antropólogos pela antropologia. Aos índios falou pela imagem, como um códice, um modo de se comunicar. Os índios, por sua vez, encontraram na imagem uma mensagem de amor. Talvez por isso tantas conversões em massa. Então, meus caros, vem aqui a última descoberta, né, para que a gente possa apreciar. Uma melodia escondida subliminarmente no manto. Além da descoberta do fato da imagem respeitar a chamada proporção áurea, em 2008, um matemático fez uma incrível descoberta. Utilizando os estudos de Pitágoras sobre a matemática e música, tendo como base o retângulo áureo da imagem como ponto de partida, ele obteve um pentagrama, descobrindo os símbolos do vestido e as estrelas, descobrindo que os símbolos do vestido e as estrelas se encaixavam perfeitamente como pausas e notas musicais. O resultado foi a descoberta de uma melodia real no manto de Guadalupe. E esta melodia que foi encontrada aqui, que foi dito, né, ela fala aos cientistas pela ciência, fala aos historiadores pela história, aos antropólogos pela antropologia, aos índios pela imagem como códice. Ela fala às pessoas também que apreciam a música. Então, Nossa Senhora é como se tivesse composto uma música e está inserida dentro do manto. E eu vou passar aqui para vocês essa descoberta recente e maravilhosa. Vou encerrar com a música e desejo a você que a Virgem de Guadalupe lhe proteja. Desejo a América Latina, agora que está consagrada a Nossa Senhora de Guadalupe, que receba a proteção de Guadalupe, afaste de nós todo o mal e afaste de nós, principalmente, o flagelo do aborto. Que Deus possa nos abençoar e nos iluminar. Amém. E fique com a música que está contida dentro do manto de Guadalupe.